Eu não sabia nem manusear uma pinça. E hoje, graças a Deus, é um dom que Deus me deu. Eu era bancária, trabalhava como CLT e depois de muitos anos na profissão, estava me sentindo mal, muita cobrança, não estava mais feliz com a minha profissão. Tive até crises de ansiedade, então Tinha medo, tinha a insegurança, o medo de não dar certo, de não aprender, mas eu encarei e hoje estou aqui. Eu achei que isso ia demorar, que as pessoas iam ter um pouco de medo de fazer funicura eu ser iniciante, mas não, já obtive um sucesso rápido. eu tinha um sonho, né, de ter meu próprio negócio, de crescer nessa carreira, e eu sei que o mundo da beleza, né, sempre está em alta. Então, cuidar de mulheres, elevar a autoestima de mulheres, eu ia me sentir mais feliz. Foi isso que me motivou a estar mudando de ramo. Então eu vivia limitada, eu me sentia o tempo todo limitada de não poder fazer as coisas, de não ter dinheiro. Eu consigo atingir há mais de 3 anos essa meta de R$ 10.000. No mês de maio eu consegui eu consegui bater 25 mil. Uau! E isso, o ano passado foi sempre mais de 13. O que mais marcou minha vida foi o primeiro mês que eu consegui faturar R$ 10.000 por mês. Então, assim, foi o primeiro mês e o que mais marcou, porque quem conseguia tirar 2,5, tirar 10, isso foi um marco real na minha vida. Meu faturamento aumentou muito, bastante. Teve dias de eu fazer 5 micros em um dia. Então isso para mim é uma renda assim, sem comparar com o que eu ganhava antes. Graças a essa profissão que eu estou agora, eu tenho mais liberdade de tempo, liberdade financeira, consigo conquistar mais coisas, né? Estou fazendo uma nova faculdade, estou pagando uma nova faculdade para mim. Consigo fazer minhas viagens com a minha família, né? E através desse sucesso a minha renda financeira aumentou e aí eu pude ir conquistando coisas que eu sonhava, né? Como viagens. Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do workshop Viver de Micro. Meu nome é Cassiana Salvador, sou especialista em micropigmentação de sobrancelhas há 10 anos e mentora de mais de 800 micropigmentadoras. E nessa série de 3 episódios gratuitos, eu vou te ensinar o passo a passo para faturar 10 mil por mês com micropigmentação de sobrancelhas, atendendo uma cliente por dia. Eu vou te mostrar que isso é possível, mesmo que você esteja começando do zero. Não importa se você já atua ou pretende atuar na área, se é ou não formada, isso é possível. Você pode iniciar do zero e faturar logo nos primeiros meses com a micropigmentação. Você vai aprender a metodologia que pessoas comuns como designer de sobrancelhas, mães, donas de negócio da área da beleza, profissionais no geral, estão utilizando para gerar 10 mil por mês de renda usando apenas o Tebori, que custa menos que R$50. E mais ao fim desses 3 episódios, você vai receber um certificado de participação do workshop Viver de Micro e vai ter a oportunidade de destravar nessa área. E olhando assim, você pode pensar que isso é bom demais para ser verdade. Pessoas comuns estar fazendo 10 mil por mês com micropigmentação de sobrancelhas, sem trabalhar mais, sem investir muito. Eu sei, mas você imagina isso até ver os resultados das minhas alunas. Dá só uma olhada em uma delas. Eu era bancária, trabalhava como CLT e depois de muitos anos na profissão, estava me sentindo mal, muita cobrança, não estava mais feliz com a minha profissão. Eu tinha um sonho, né, de ter meu próprio negócio, de crescer nessa carreira, e eu sei que o mundo da beleza, né, sempre está em alta. Então, cuidar de mulheres, elevar a autoestima de mulheres, eu ia me sentir mais feliz.
Foi isso que me motivou a estar mudando de ramo. Ai. Não sabia nada, nem pegar numa pinça, eu comecei do zero mesmo. Quando eu trabalhava de bancária, eu tinha um salário de uma média de uns 5 mil. Hoje eu faturo muito mais que isso. Graças a Deus, cada mês que passa eu aumento ainda mais a minha meta e eu consigo bater. E sim, com o método MAV a gente tem as técnicas, né? A gente tem os métodos corretos para atrair mais clientes, para conquistar mais clientes, para fidelizar os clientes que a gente já tem. Eu consigo atingir há mais de 3 anos essa meta de 10 mil reais. O mês de maio eu consegui bater 25 mil. Uau! E isso, o ano passado foi sempre mais de 13. Graças a essa profissão que eu estou agora, eu tenho mais liberdade de tempo, liberdade financeira, consigo conquistar mais coisas, né? Estou fazendo uma nova faculdade, estou pagando uma nova faculdade para mim. Consigo fazer minhas viagens com a minha família, né? Não ter medo, entrar realmente nesse mundo, porque a área da beleza cresce cada vez mais. É gratificante demais ver a felicidade das clientes ao olharem a transformação que a gente pode causar nelas. Eu comecei com mais de 40 anos nessa profissão, não me arrependo jamais. Minhas alunas são pessoas comuns que não dependem mais de uma única fonte de renda, de um único salário de CLT, porque tiveram a oportunidade de aprender através de um método, de um passo a passo que eu vou te mostrar aqui no workshop Viver de Micro. E hoje elas conseguem ter uma tranquilidade financeira maior, sendo que elas não sabiam sequer por onde começar. E essa história deixa claro que se alguém da área bancária, que nem era da estética, conseguiu, por que você não conseguirá iniciar do zero? O fato é que se você tem um conhecimento básico de design de sobrancelhas ou sonha em investir nessa área, independente de qual seja, fique comigo até o final desse evento, pois você vai aprender como utilizar esse conhecimento para faturar 10 mil com micro para você. Todos os meses, todos os anos, até quando você achar que está na hora de se aposentar. Mesmo que você ache que não tem tempo ou que você nunca tenha ouvido falar de micropigmentação de sobrancelhas, Tebori, ou que você não saiba ainda usar o Tebori, né? E ainda também nem sabe fazer o design correto para cada tipo de rosto e que não tenha nenhuma noção, né, da oportunidade que existe dentro da micropigmentação de sobrancelhas. Para você faturar 10 mil por mês. Mesmo com todos esses obstáculos na sua mente, saiba que é possível. Esses obstáculos estão na sua cabeça porque se trata de um conhecimento que apenas pequena porcentagem das pessoas sabem. Para você ter uma ideia de como pouquíssimas pessoas sabem e apostam na micro, perto da quantidade de busca pela micro pelas clientes. Da pandemia para cá, aumentou 50% a procura pelo procedimento de micropigmentação e o interesse foi justamente por utilizar a máscara por muito tempo, conforme você vê nessa notícia aqui. A gente vai seguir falando sobre mercado de trabalho, sobre uma profissional aí que nos ajuda a destacar uma marca no nosso rosto, principalmente das mulheres, da sobrancelha, tá? É um detalhe que faz até parte da nossa personalidade, né? Realça a beleza e depois da pandemia, quando a gente precisou, né, usar máscara, ter parte do rosto coberto, ganhou ainda mais destaque esse cuidado com a sobrancelha. Então a gente vai falar um pouquinho. Da época de pandemia, a gente falou muito, né, que nós sorríamos com os olhos, porque a boca ninguém podia ver por conta das máscaras. E aí a sobrancelha teve grande influência nisso. Tem um setor que está sempre em crescimento, que é o mercado da beleza, né? Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos, esse mercado movimentou 26 bilhões e meio de reais. Aliás, aumentou, tá, de 26 bilhões para 59 bilhões de reais. Os números são do Instituto Data Popular. O Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos do setor. E mais, o mercado da beleza cresce com a tendência à micropigmentação.
Só o Brasil é o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo. Você sabia disso? Essa força que a área da estética tem e está em crescimento vai sempre se manter no topo, ou seja, brasileiras priorizam a beleza, a estética e cada vez mais estão investindo em suas sobrancelhas. Existe a demanda nesse mercado e sempre vai existir. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que há muitos anos atrás a gente tinha todo tipo de micro azulada, micro afinada, só que a tendência mudou. Muitas buscaram a despigmentação das suas sobrancelhas antigas e hoje querem a micropigmentação da tendência, que é mais uma forte oportunidade para você atender a micropigmentação de sobrancelhas aí na sua região. E é bem provável que você, infelizmente, esteja nessa pequena porcentagem de pessoas que não sabem desse mercado da micro e que tenha aí deixado de ganhar uma boa grana nesses últimos anos. E nem sabe disso, mas isso vai mudar. Porque eu vou te ensinar como faturar 10 mil por mês com a micropigmentação de sobrancelhas, atendendo uma cliente por dia. Talvez agora você esteja perguntando como que eu cheguei a esse método que ensina a faturar isso tudo com a micro? E por que eu vou ensinar ele e dividir ele com você? Antes de responder essas perguntas, eu acho justo você saber quem que é a Cassiana na fila do pão, né? Como que eu descobri todo esse conhecimento que transformou a minha vida e também a vida de mais de 800 alunas ao redor do mundo. E a verdade é que nem sempre foi assim. Tudo que eu sei hoje começou alguns anos atrás. Eu não fazia ideia de nada disso antes. Eu não fazia ideia que era possível ganhar dinheiro com a micropigmentação de sobrancelhas. Eu tinha um emprego comum, provavelmente como você hoje. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, todos os dias praticamente. E também durante o final de semana. E com isso eu ganhava o meu salário fixo todo mês, o famoso CLT. Eu sou esteticista de formação e na época, lá em 2005, quando eu iniciei, eu trabalhava em uma clínica de estética como CLT e aos finais de semana na cozinha da casa dos meus pais. Eu era jovem, mas sempre tive o sonho de empreender e não depender de chefe nem de uma CLT, muito menos depender de homem nenhum. Iniciei fazendo meus atendimentos básicos de estética facial e design de sobrancelhas na cozinha mesmo, num cantinho. O meu pai era muito incentivador e ele quem montou um espaço improvisado para mim com aquelas divisórias de MDF mesmo, sabe? Eu lembro bem, elas eram usadas, ele conseguiu. Nem maca eu tinha, eu lembro bem. À medida que eu ia atendendo minhas clientes de design na casa delas, e em casa também, sim, porque eu atendi muito a domicílio no início. E eu fui percebendo uma demanda muito forte na área da micropigmentação, pois as clientes reclamavam muito sobre a simetria de suas sobrancelhas. Lá naquela época, eu já tive a visão de que essa era uma área muito promissora e que eu queria muito atuar nela, pois ao pesquisar eu descobri que o investimento era baixo e o tempo de atendimento era quase o mesmo de o design de sobrancelhas e o faturamento era bem maior. Enquanto eu cobrava 20, 25 num design, com a micro naquela época eu podia cobrar R$400. Com isso eu decidi começar a atuar mais nessa área específica. Eu sabia que na época eu precisava investir para isso. O resultado foi disso é que eu tive que lá no início pedir para os meus pais investir isso por mim, porque o que eu recebia com design de sobrancelhas não era o suficiente para eu me especializar na área de micro, sabe? E eu lembro, quando eu iniciei e comecei a faturar com a micro, a primeira coisa que eu fiz foi pagar o investimento para os meus pais que me emprestaram o dinheiro na época. Nessa época eu usava apenas o básico mesmo na área, anotava tudo que eu comprava e tudo eu sabia na ponta do lápis, o quanto eu tinha que investir em material, o quanto me sobrava, eu era extremamente organizada.
Mas aí, naquela época, a minha mãe veio a ser demitida do seu trabalho de CLT, que estava há 20 anos. A famosa falsa estabilidade que a CLT te dá, sabe? E aí ela desabafou comigo, o sonho dela era ser cabeleireira. Sabe, ela sempre cortou o cabelo do meu pai, mesmo sem curso, imagine só, o sonho que ela guardou por tantos anos. E eu, como já atuava na área e atendia clientes de design de sobrancelha e a micro, eu não pensei duas vezes em montar o salão de beleza com ela. O sonho que era dela, o salão de beleza e ser cabeleireira com ela, também. Para você ter uma ideia, eu terminei a minha terceira formação na área da beleza, que foi o de cabeleireira com 8 meses de gestação. Trabalhamos juntas por 2 anos com muito amor. Eu me lembro bem que trabalhávamos muito para faturar não o tanto quanto gostaria. Trabalhávamos todo final de semana, agenda lotada, a semana inteira, sem pausas, sem descanso. A gente atendia de tudo um pouco. A experiência com atendimento com clientes veio dessa correria danada. Acontece que às vezes dava uma tristeza, um desânimo na gente com aquele salão. Sabe, quando a gente tem os nossos dias ruins no trabalho, no nosso dia a dia, você sente que passa uma semana inteira trabalhando, não tem tempo para nada e no momento de lazer a gente tinha que controlar todos os gastos, porque senão ia faltar dinheiro no final do mês, mesmo atendendo direto. Mas o que aconteceu daí? A gente descobriu um câncer e mesmo em tratamento a minha mãezinha adorava atender as clientes dela. Mas após alguns meses ela ficou muito debilitada e interrompeu os atendimentos. E meses depois ela veio a falecer levada pelo câncer. E o salão já não fazia sentido mais para mim. Mas graças a Deus o sonho foi vivido da minha mãe. E nesse período com ela foi o melhor da minha vida, trabalhar com ela. Só que o salão já não fazia mais sentido para mim. Mas eu havia, graças a Deus, vivido o sonho da minha mãe nesse período com ela. Mas não o meu de trabalhar somente com micropigmentação de sobrancelhas e me tornar referência na área. Até que chegou um momento que eu não aguentei e falei, chega, tá passando dos limites. E eu me lembro exatamente como foi esse dia que foi o dia do chega para mim. Era um dia de domingo, que foi após o falecimento da minha mãe, onde eu realizava atendimentos gratuitos na Liga do Câncer. E eu olhei para aquele monte de mulheres vitoriosas, felizes e realizadas com o trabalho feito, renovando a sua autoestima que tinha sido roubada. E eu disse, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Na época, eu havia atendido mais de 100 mulheres na Liga. Quando eu vi aqueles sorrisos de realização no rostinho delas, por eu estar ali realçando aqueles olhares, nesse momento eu falei, chega. Algo para mim falou que não dava mais certo eu continuar tocando o sonho da minha mãe. O sonho da minha mãe que havia falecido e que eu precisava viver o meu sonho. O meu sonho de trabalhar apenas com sobrancelhas e viver de micro. E eu pensei, eu vou descobrir o jeito de ganhar mais dinheiro com a micropigmentação mesmo e viver a vida que eu sempre sonhei para mim. Meu estúdio dos sonhos com direito a maca preta, lustre, luzes, conforto para atender e receber as minhas clientes. Meu carro dos sonhos. E me veio uma ideia na cabeça então. Eu vou estudar mais sobre a micro e descobrir a melhor técnica para encontrar alguma forma de ganhar muito mais dinheiro sem que eu precise investir mais em materiais. Nem que eu ficasse sem dormir estudando, com filha pequena na época, isso parecia quase impossível. Mas eu queria mudar essa realidade e quem é mãe aqui sabe que não há motivação maior do que dar uma vida melhor para os seus filhos. E foi esse o meu impulso e motivação. Eu queria ganhar mais dinheiro porque eu estava insatisfeita com aquela vida que a gente tinha criado naquele modelo de trabalho do salão, onde a gente trabalhava direto, sem pausas, estava com filha pequena, eu precisava de mais tempo com ela e eu precisava encontrar uma solução. O problema é como eu ia ganhar mais dinheiro sem tempo. Eu não tinha tempo sobrando.
Como eu trabalhava muito e estudava para mudar essa realidade, até então, na minha cabeça, a única forma de ganhar dinheiro era trabalhando mais, vendendo o meu tempo, atendendo mais clientes, lotando a agenda. E talvez você também seja assim. Pense que para ganhar muito você precisa lotar a tal agenda. E nesses momentos de busca por alguma solução, eu descobri que era possível ganhar dinheiro atendendo uma cliente por dia com a micropigmentação de sobrancelhas. E eu nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade antes. Eu até tinha ouvido falar que se souber cobrar mais, conseguirá ganhar bem mais trabalhando pouco com a micro. Mas até então eu não tinha colocado em prática tudo isso. Foi aí que eu comecei a mudar o meu posicionamento, o meu modo de apresentar, meu modo de vestir, atender e divulgar e também a captar as clientes. E aí as coisas começaram a mudar. O preço virou valor para minhas clientes e eu comecei a ficar cada vez mais requisitada na minha cidade por clientes e por profissionais querendo saber e aprender o que eu estava fazendo para crescer tanto. E isso foi incrível. Sabe aquela sensação de você estar sendo requisitada, indicada por profissionais? Nessa altura, eu já começava a viajar e dar cursos e ensinar o que havia desenvolvido de modelo de negócio. Era eu assim quando comecei a escolher quem que eu queria atender, se eu queria atender uma cliente por dia, 2 ou 3. E o dinheiro foi entrando limpo para mim. Trabalhando bem menos, eu tive uma felicidade muito grande porque eu tinha começado a ganhar dinheiro sem precisar trabalhar mais, trabalhando bem menos do que quando tínhamos o salão e ganhando bem mais. E eu não precisei vender o meu tempo de vida, eu precisei o quê? Focar apenas o que eu queria fazer, que era a micropigmentação. E era justamente o que eu sonhava na época para mim, porque eu poderia no salão com a minha mãe na época atender muitas clientes, né? Eu podia trabalhar o dobro, trabalhar o triplo. E eu podia sim trabalhar mais vezes do que eu trabalhava somente com a micro, mas nada mudaria para mim. Eu continuaria ganhando o mesmo por trabalhar mais. Mas aí eu tive um problema, eu pensei, como que eu vou replicar isso para as outras pessoas? Eu queria ensinar o mundo inteiro isso porque era bom demais, mas realmente tinha descoberto uma forma de faturar bem alto com a micro, atendendo bem menos do que eu atendia, que era uma cliente por dia. Isso já me gerava aí um faturamento de 10 mil por mês. Mas como que eu vou fazer isso se repetir mês a mês? A sensação que eu tive é que eu estava no início e isso poderia ser sorte de principiante. Mas e daí? E depois, o que fazer? O que eu vou ter que vender? Vou ter que vender algo mais para minhas clientes? Ou eu vou precisar sempre captar novas clientes? Será? Era o que eu ficava pensando. Mas de onde vai vir tanta gente? E aí então me veio à cabeça um desânimo. E eu achei que eu ia demorar muito para conseguir fazer outras pessoas chegarem a esse faturamento. E eu pensei que poderia ser um sacrifício muito grande ter que correr atrás de clientes todos os dias. E lá, de novo, veio aquela lembrança de que o porquê que eu estava ali, qual que era o meu propósito. Eu queria fazer mais pessoas trabalharem com autoestima e se sentirem realizadas ganhando bem e fazendo o que ama. E aí eu comecei a me desmotivar, imaginar que eu poderia voltar para trás, voltar para aquela mesma situação de que era atender no salão com muitas clientes e ganhar menos, sabe? E que nada mais mudaria na minha vida. Mas a verdade é que isso aconteceu porque eu não tinha noção do potencial que existe nesse mercado da micropigmentação de sobrancelhas e a forma correta de ter sucesso nessa área. Ou seja, eu não sabia nada sobre esse mundo, apenas o básico naquele início. Por isso tanta insegurança, por isso tantas perguntas na minha cabeça. E então eu resolvi estudar a fundo. Eu busquei fazer cursos e mentorias específicas na área e reinvesti muito no início em conhecimento. E eu testei tudo que fosse aprendendo para ver o que era melhor para mim, o que dava certo.
e eu descobri que existem inúmeras formas de você faturar alto nesse mercado da micro. E eu comecei e apliquei. Errei bastante, mas eu aprendi que um dos fatores principais que fazem com que uma micropigmentadora seja sucesso na sua região é algo que pode ser que você que está me assistindo já faz. Por exemplo, você pode usar a sua rotina como designer de sobrancelhas, uma excelente forma para você triplicar a sua renda. Imagina só, ao invés de cobrar 50 num design de sobrancelhas, você poder cobrar 500 numa micropigmentação de sobrancelhas. E antes eu achava que para entrar nessa área eu precisaria investir muito para isso. Precisaria investir pelo menos o dobro do que eu investi em cursos. Mas eu mal sabia que com apenas R$300 naquela época eu começaria a fazer o meu próprio império. E na época eu era muito jovem, eu era recém-formada em estética, não tinha nem cartão de crédito para comprar material, entendeu? Ou seja, eu dependia sempre dos meus pais para me ajudar financeiramente. Nesse momento eu descobri que eu jogava muito dinheiro no lixo, porque eu não sabia nada sobre esse assunto na micro, assim como talvez você não saiba também. Eu não sabia da oportunidade que existe de fazer da micro uma profissão mesmo, capaz de me dar tranquilidade financeira, muita satisfação. E essa descoberta era na verdade uma grande oportunidade, porque afinal era a chance de eu ganhar mais dinheiro fazendo o que eu amava e ainda ganhando muito bem para isso. A essa altura, eu já estava passando da casa dos 10 mil por mês, um salário alto assim para mim todo mês, sem precisar trabalhar tanto, sendo que antes eu vivia mega cansada, sem tempo, com a loucura que era da agenda lotada. Isso foi uma verdadeira transformação nas nossas vidas aqui em casa. Minha vida mudou e a vida da minha família também mudou. Afinal, eu já tinha a Carolina, minha filha. Na época tinha 3 anos, que é a minha motivação diária. Com o passar dos anos, eu aprendi a potencializar muito mais meus ganhos. Eu aprendi que o que fazia ganhar muito dinheiro com a micro era a minha técnica, o meu jeito de fazer micro, o trabalho personalizado e que sempre foi, desde o início, o design da cliente, que era a chave para chegar à micro perfeita e a segurança na entrega dos resultados. Então, a essa altura, profissionais e clientes me indicavam. E eu lembro que no primeiro ano trabalhando apenas com a micro, eu faturei mais de R$200 mil. Você pode inclusive observar aqui nas imagens e no gráfico que está aparecendo aqui na tela. É um gráfico do meu faturamento. Você pode achar que é apenas fruto do meu trabalho, mas não é. É muito mais que isso. É liberdade de escolha, de tempo e de rotina. É algo que você pode repetir sempre e todos os meses, trazendo uma tranquilidade financeira maior para você e para sua família. É uma profissão reconhecida, uma profissão requisitada e que está assim muito em alta. Uma nova realidade para sua vida e para sua família também. Desde essa época, a minha família e eu passamos a ter mais liberdade. Eu não sei mais o que é contar dinheiro para ver se eu tenho para comprar alguma coisa que eu queira, sabe? Nós realizamos diversos sonhos, inclusive o meu carro dos sonhos e meu estúdio dos sonhos. Foram os primeiros a conquistar. A gente conheceu vários lugares incríveis que a gente assim sempre sonhou em conhecer e nada disso seria possível se eu não tivesse aprendido e agarrado essa oportunidade que eu estou apresentando aqui para você agora. Isso é liberdade. Para mim, liberdade é sinônimo de uma vida com mais tranquilidade financeira, que podem custear o meu custo de vida e também pode proporcionar para você a realização dos sonhos, não importa qual seja o sonho. E é como se você pudesse se dar um aumento através de uma nova profissão, sem precisar pedir aumento para o seu chefe ou sem precisar ficar esperando ser promovida no seu trabalho. Afinal, você estaria promovendo nessa profissão. Você mesmo pode ganhar dinheiro começando com o básico. Esse workshop é sobre liberdade.
É sobre você chegar no final do ano e perguntar para o seu marido, perguntar para os seus filhos, para as pessoas que você mais ama, para onde que elas querem ir passar as férias. E isso para mim é uma das melhores coisas desse mundo, sabe? Deitar a cabeça no travesseiro e saber que tá tudo bem com as contas, que os boletos estão todos sob controle, saber que você tem uma reserva financeira, porque esses 10 mil a mais na conta todo mês vai te ajudar também a ter uma reserva. Saber que assim que for possível você pode realizar aquela tão sonhada viagem especial que você sempre sonhou em viver com as pessoas que você ama. E assim, eu falo de viagem, mas pode ser qualquer coisa. Tem aluna minha que no meu método que, por exemplo, tinha um sonho de colocar a filha dentro de uma escola melhor. É esse tipo de coisa que eu quero te ajudar a buscar. E a transformação na minha vida foi tão grande que eu me tornei apaixonada por isso. Eu vivo isso diariamente há 15 anos e por essa razão eu escolhi trabalhar com todo esse conhecimento nas minhas redes sociais. Isso se tornou a minha missão de vida. Quero espalhar tudo que eu sei e ajudar a maior quantidade de pessoas possível a faturar pelo menos seus 10 mil por mês com a micropigmentação de sobrancelhas, atendendo uma cliente por dia. Após anos de aplicação, erros, acertos, hoje eu tenho um método com um passo a passo para que você alcance resultados como esses ou até melhores que eu. Eu não me canso e me orgulho de receber das minhas alunas que passaram sim dos 10, 15, 20 mil reais e afirmo com toda certeza, qualquer pessoa consegue. Você pode, você consegue e você deve escolher essa profissão do futuro. Afinal, a nossa realidade hoje está tudo mais difícil. Nós estamos vivendo em um mundo de alta de preços. Não só no Brasil, os Estados Unidos está passando pela maior inflação nos últimos 40 anos. E a consequência disso no Brasil é que tudo está mais caro. Arroz tá caro, feijão, leite tá caro, frango, tá tudo caríssimo. E é essencial que você tenha uma renda que seja mais alta ou tenha uma previsão de aumentar sempre que você quiser. E você vai conseguir ter isso. E você vai ter isso se você ficar comigo até o final desse evento. Como você viu, trabalhar com a micro é extremamente lucrativo. E é possível começar do zero e é o seu grande veículo para você chegar à sua renda de no mínimo 10 mil por mês. Pois com menos de 500 reais você inicia já o seu próprio negócio e já começa faturando 10 mil por mês se atender uma cliente por dia. Agora você deve estar se perguntando, Cassiana, e se eu conseguir atender mais de uma cliente por dia? E para facilitar o seu entendimento, eu vou te explicar, eu te mostro que atendendo uma cliente por dia é perfeitamente capaz de fazer 10 mil por mês. Agora, se atender 2, 3 clientes por dia, será capaz de dobrar e triplicar essa renda. Porém, lembra que para mim o mais importante era não só ganhar dinheiro com isso, mas ter qualidade de tempo e de vida com a minha família. Então, prezava por isso e escolhia atender menos. Mas isso é você quem escolhe. Cassiana, então você me diz que com esses materiais aqui e aprendendo essa profissão, eu consigo gerar uma renda de 10 mil por mês atendendo uma cliente por dia e atendendo pouco? Sim, mas eu preciso ser sincera com você. Nada vai cair do céu para você. E na aula de hoje eu vou te falar sobre alguns erros grotescos que alguns profissionais que já atuam ou desejam atuar e faturar na área cometem e não têm resultados assim como esses que eu te passei. Essa margem de faturamento é para poucos, para os que se comprometem. Então, pega o papel e uma caneta e anota isso. São 3 os pilares do sucesso nesse nosso universo de micropigmentação. O primeiro, direção. O segundo, correção. E o terceiro, pressão. Eu vou repetir isso, que é bastante importante. Pensa comigo aqui. O que um atleta de alta performance ou um empresário precisa para ter sucesso? Direção, ou seja, saber para onde está indo. Correção,
para ajustar a rota e não se perder no caminho. Terceiro, pressão, porque sem data as coisas não acontecem. É sério, eu arrisco dizer que se você ainda não teve sucesso na micro, é porque está faltando ou direção, ou correção, ou pressão. D, de direção, saber para onde você quer ir e o que deve fazer para alcançar a perfeição no trabalho a desempenhar. E aqui eu falo de saber o design correto e a técnica a ser utilizada, tá? Saber focar a sua atenção na realização do seu sonho e de viver com o micro. E eu falo sobre a mentalidade. C, de correção, corrigir as rotas, o caminho percorrido até aqui para que você alcance os resultados que quer, os seus 10 mil mensais. E aqui eu falo sobre o marketing da esperança, esperar que a cliente caia do céu, tá? E o P, de pressão, pasmem, não saber vender e fidelizar seus clientes. Então é muito importante aprender isso quando você trabalhar com a micropigmentação. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo do evento. Primeiro, eu estou explicando para você a importância de se atentar a esses pilares, pois pode ser que um deles está te impedindo de crescer e faturar mais. Como que você faz para faturar no mínimo 10 mil por mês com micro? Agora que você já sabe da oportunidade, das possibilidades de ganho com ela, do baixo investimento para iniciar e alto faturamento desde o início, vamos falar nessa aula sobre alguns erros grotescos da profissão que só de você saber cada um deles já vai ter valido a pena assistir até aqui. E nas próximas aulas eu vou revelar o jeito certo de fazer isso. E o erro número 1 nessa profissão é errar o design na cliente. Todos nós somos assimétricos em algum ponto da face. E levar em consideração aquela marcação padrão do nariz, da orelha e do canto dos olhos vai fazer com que você realize uma micro desalinhada, nada harmônica e a cliente sair mega insatisfeita com seu trabalho. E nem voltar para o retoque, muito menos te indicar. Isso não te deixa mais perto do seu faturamento de 10 mil reais. Um dos diferenciais do meu método é exatamente esse: ensinar o design perfeito, harmônico e o jeito certo de fazer a micropigmentação para a micro sair perfeita. E para isso eu trouxe alguns estudos de caso para avaliarmos juntas. Eu já ouvi muitas histórias, até mesmo de alunas minhas, que já tinham o curso de design de sobrancelhas, mas que ao entrar no método e ao fazer a reciclagem do design que tem lá dentro, descobriram que suas marcações estavam sendo realizadas de forma errada. E ficaram 10 vezes melhores e mais naturais depois que entenderam o jeito certo de realizar. Que é o caso da aluna Bruna. Dá só uma olhadinha. Eu tinha dificuldade em relação ao design, né? Eu já fazia design há um bom tempo, porém a questão de simetria, o que combina, o que realmente combina com o seu rosto, né, com o rosto de cada cliente, eu vim entender depois desse método. Se você fizer o passo a passo correto, você vai faturar muito mais e vai se tornar referência na sua cidade na área de micropigmentação. Você perde dinheiro quando entrega uma micro desalinhada e não harmônica. Às vezes essa falta de segurança que você tem seja exatamente nesse ponto. E quando você descomplicar isso, aprendendo de verdade como se faz e o jeito certo para não errar no design da micro, você destrava e alavanca na sua carreira. Não adianta só fazer isso, mas você deve estar aí, quem sabe, pensando: mas e eu que já sei, faço muito bem o design, não cometo esse erro e não tenho esses resultados? Bom, aí a gente entra num segundo erro grotesco. Que tipo de marketing você faz aí no seu trabalho? Que tipo você não poderá fazer de jeito nenhum? E aqui eu já vou logo avisando você: cliente não vai cair do céu. Você vai precisar conquistar ela através dos teus resultados, que são eles: os portfólios, captação, redes sociais.
E hoje em dia, 3 pilares que as profissionais desejam atuar na área erram nesse quesito é não ter um portfólio com o seu trabalho. Esperar a cliente vir até você ao invés de divulgar o seu trabalho nas redes sociais e através do boca a boca. E também de não ter um perfil alinhado com a sua entrega. E no episódio 2 eu vou falar mais sobre isso. E como você pode fazer, não se preocupe. Agora pasmem que esse erro ainda pode estar sendo o principal. Você não sabe vender e nem fidelizar as suas clientes. Acredite, isso é normal acontecer e as profissionais acharem que estão fazendo certo também é normal. Quanto, na verdade, um atendimento bem conduzido pode te gerar a recorrência mensal dessa cliente. Você já imaginou isso? Ou até mesmo muitas fidelizações e indicações vindo dela. Então, construir uma rotina padrão de atendimento, desde a captação dessa cliente até a fidelização do atendimento, é fundamental para que você construa um negócio sólido e de renda mensal previsível. Lembre-se que eu estou te ensinando aqui é uma profissão, algo que você fará e vai crescer na vida, multiplicar ganhos, e para isso eu quero que você aprenda não só a técnica, mas a manter e crescer o seu negócio, e eu friso muito esse erro. Lembre-se que o que eu estou te ensinando aqui é uma profissão, algo que você fará e vai crescer na vida, multiplicar ganhos, e para isso eu quero que aprenda não só a técnica, mas a manter e crescer o seu negócio. Por isso eu friso muito esse erro. Hoje eu estou te passando pontos que hoje você não vê no seu negócio. Pode ser porque ainda não atua ou porque está tão condicionada a fazer do seu jeito que não enxerga esse ponto cego que te trava. Ou seja, se a gente somar 3 erros que você talvez comete ou que se cometesse não te faria faturar 10 mil por mês com a micro, se a gente juntasse cada um deles, isso já destravaria os seus 10 mil por mês com a micropigmentação, atendendo uma cliente por dia. Apenas um ajuste com o conhecimento certo, eu acredito que já vai te ajudar, você não acha? Porque no mundo que a gente vive, não dá para dispensar uma oportunidade de aprender a rota certa para chegar ao faturamento de 10 mil reais mensais com a micro. Então, se a gente observar no longo prazo, quanto dinheiro você já perdeu por medo de não saber fazer a micro? Quantos certificados aí na sua parede você vai colocar e não vai aplicar por medo? Então presta atenção, na soma de um ano daria 100 mil reais. Em 5 anos a gente está falando de 500 mil reais. E em 10 anos a gente está falando de 1 milhão de reais, que apenas ajustando a sua rota, com conhecimento certo para não cometer esses 3 erros, podem colocar para dentro do seu bolso essa grana. Se olhar para trás, veja nos últimos 5 anos ou 10 anos quanto dinheiro você perdeu. E como que eu falei para você, é só o começo. Ainda tem mais estratégia para você aprender ao longo desse workshop. E destravar sim com o mercado da micropigmentação de sobrancelhas. Perder o medo e lucrar muito com essa profissão. Aqui é só o início e agora eu vou te mostrar 5 motivos porque eu acredito que essa é a nova profissão para você gerar uma fonte de renda maior com qualidade de vida. O primeiro motivo é você não precisar trabalhar mais que 2 horas por dia. Você não precisa trabalhar mais. Você gera os 10 mil por mês atendendo uma cliente por dia. E isso dá menos que 2 horas trabalhada e é uma renda que você vai gerar com o seu próprio conhecimento. E olha, conhecimento, conhecendo a área, se aperfeiçoando e aplicando, ninguém nunca vai tirar de você esse conhecimento. O segundo motivo, as suas clientes trarão muitas clientes novas para você. Não tem como isso não acontecer se o seu trabalho for perfeito na entrega. E você vai aprender a entregar um trabalho de qualidade para sua cliente. O terceiro motivo, essa renda é para a vida toda, ou até você escolher não trabalhar mais que isso, que eu duvido, porque depois que você aprende, você nunca mais desaprende. E como eu te falei, você gera esse faturamento através de conhecimento. Conhecimento ninguém vai tirar de você.
Você pode aplicar e replicar tudo que aprendeu pelo resto da sua vida e quem sabe até um dia estarei ensinando outras pessoas assim como eu estou. Eu aplico isso há 15 anos na minha vida e sinceramente eu não me vejo vivendo de outro jeito. Hoje já passam de 1000 alunas destravadas na micropigmentação. Só de imaginar que eu não dependo de chefe, eu não preciso ter medo de ser demitida e não ter depois uma fonte de renda, isso já me deixa tranquila. E também imaginar que eu faço meus horários de trabalho e que posso replicar e compartilhar esse conhecimento e a possibilidade de ganho com essa profissão, eu já sou muito realizada. E você também pode, basta você querer, porque se algo coloca dinheiro no meu bolso, praticamente sem esforço, por que eu vou deixar de ganhar? Isso não faz sentido. O quarto motivo, esse faturamento é escalável. Como eu falei para você, a marca dos 10 mil é para um cliente por dia. Agora, se você atender 2, 3, 4, você aumenta na mesma proporção a sua renda. Então, cada vez mais, você poderá aumentar os seus ganhos através do atendimento com a micro. O quinto motivo, ela acelera a sua liberdade e te dá mais segurança. E eu posso dividir o quinto motivo em 2. Nada vai acelerar mais a sua liberdade do que ganhar mais dinheiro. Não tem jeito. Ou você para de gastar ou você ganha mais trabalhando bem menos, realizando a micropigmentação. E com certeza, ganhar mais dinheiro é o que de fato vai trazer a diferença e vai fazer a diferença na sua vida. Até porque o nosso dinheiro vale cada vez menos. Tá tudo mais caro e é essencial que você aprenda essa nova profissão que vai te fazer ganhar mais. E o supermercado então? Também tá tudo no geral, tudo vai ficando caro. Com o tempo você precisa gerar essa nova fonte de renda com a micropigmentação. Nada melhor do que aproveitar para você entrar em uma profissão como essa, porque você não precisa trabalhar mais para isso. E como eu também falei para você, porque ela te dá segurança. Imagina só se você trabalha na CLT e acontece algum imprevisto, como se você perdesse o emprego por alguma razão alheia à sua vontade. E você perde essa única fonte de renda que você tem hoje, que é o seu salário, o salário que você recebe. E aí, você teria economias para sobreviver e sustentar a sua família e se manter? Como você vai se manter? Como você vai manter a sua família? Segurança não se negocia e ter uma fonte de renda alta, pelo menos 10 mil por mês, vai te trazer segurança para manter a sua família em momentos de dificuldades. Se você tem um faturamento desses, você fará reservas e você vai poder se manter através dessa renda. Inclusive, isso aconteceu com alguns alunos meus. Por esses 5 motivos, essa é a melhor profissão para você buscar e a partir de agora seguir. É um método e você pode repetir ele por muitos anos. Existe aqui uma grande oportunidade, fora do senso comum, e eu tô aqui para te mostrar isso. Eu quero que você aproveite essa oportunidade também na sua vida e que você consiga, depois disso, ter uma transformação, assim como eu tive uma transformação na minha vida e também na vida da minha família. Imagine poder viajar todos os anos, poder realizar sonhos, poder comprar coisas que você deseja, poder dar uma vida melhor para as pessoas que você ama. É isso que eu tô te mostrando aqui nesse workshop. Tem gente que ultimamente nem sonha mais porque tá vivendo no piloto automático e tá desmotivado com o rumo que a vida tá levando. Então, eu quero que você veja só o que a minha aluna Eliette diz. Também o sucesso profissional que eu alcancei muito rápido, foi uma coisa que foi assim, de repente, né? Eu achei que isso ia demorar, que as pessoas iam ter um pouco de medo de fazer por eu ser iniciante, mas não, já obtive um sucesso rápido. E através desse sucesso a minha renda financeira aumentou e aí eu pude ir conquistando coisas que eu sonhava, né? Como viagens e outras coisas. Meu faturamento aumentou muito. Bastante. Teve dias de eu fazer 5 micros em um dia. Então isso para mim é uma renda assim, sem comparar com o que eu ganhava antes. Perfeito.
Agora eu te pergunto, se você sonha ou se você também está vivendo no piloto automático. E no caso, se você sonha, você realiza parte dos seus sonhos ou você fica só na imaginação? Então fica uma reflexão aqui para você. Eu te mostrei nessa aula que você pode usar o conhecimento que você já tem de design de sobrancelhas e as inúmeras clientes que você já tem, ou também você pode iniciar e aprender do zero e faturar pelo menos 10 mil por mês atendendo uma cliente por dia com a micro. Mas sinceramente, não é só isso que vai te fazer ganhar 10 mil por mês. Existem outras estratégias, uma jornada, um passo a passo para você seguir e os pilares essenciais que você precisa entender para que de fato você aprenda e multiplique seus ganhos com a micro. E é assim que você vai conseguir ganhar ainda mais como essas minhas alunas ganham, como eu te mostrei. E que também outras alunas minhas estão conseguindo e passando da marca dos 10 mil por mês. Por isso, a próxima aula você não pode perder, porque eu vou te mostrar a jornada que você faz para não cometer aqueles erros. Inclusive, eu vou te revelar uma estratégia secreta para você conquistar suas primeiras clientes e faturar logo no início, independente de onde você estiver no processo, se do zero ou se você já trabalha na área. E você que talvez já tenha feito algum design ou micro em cliente e se sentiu insegura, você precisa saber que existe sim uma estratégia para você não ter medo e ter segurança para isso. E você nunca mais vai se sentir sozinha e insegura quando for aplicar a técnica. Olha só o que a minha aluna Poliana, que começou do zero, fala. Que eu nunca imaginava que eu tinha capacidade de fazer, né? Eu não sabia nem manusear uma pinça. Eu meti a cara, eu fui. Só que ela foi incrível, bateu de cara. No primeiro dia eu disse, é ela. Na verdade, que quando a gente tem alguém que é capacitado e nos passa essa confiança de tudo que ela sabe, a gente se sente autoconfiante. Então foi isso, eu acreditei, confiei e fiz. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Você vai descobrir tudo isso na aula 2, porque eu vou abrir essa estratégia na aula 2 e te provar como funciona. Por isso, não perca, será liberado o segundo episódio. Esse foi o nosso primeiro episódio do workshop Viver de Micro. A nossa palavra mágica de hoje é micropigmentadora. Anota ela aí e não esqueça, porque ela é o passaporte do seu certificado no final das 3 aulas. Lembrando que na aula 2 e na aula 3 terão também outras palavras. Por isso não perca, quarta-feira será liberado o nosso segundo episódio. Eu não sabia nem manusear uma pinça. E hoje, graças a Deus, é um dom que Deus me deu. Eu era bancária, trabalhava como CLT e depois de muitos anos na profissão, estava me sentindo mal, muita cobrança, não estava mais feliz com a minha profissão. Tive até crises de ansiedade, então... Tinha medo, tinha a insegurança, o medo de não dar certo, de não aprender, mas eu encarei e hoje estou aqui. Eu achei que isso ia demorar, que as pessoas iam ter um pouco de medo de fazer funicura eu ser iniciante, mas não, já obtive um sucesso rápido. Eu tinha um sonho, né, de ter meu próprio negócio, de crescer nessa carreira, e eu sei que o mundo da beleza, né, sempre está em alta, então cuidar de mulheres, elevar a autoestima de mulheres, eu ia me sentir mais feliz. Foi isso que me motivou a estar mudando de rumo. Então eu vivia limitada, eu me sentia o tempo todo limitada de não poder fazer as coisas, de não ter dinheiro. Eu consigo atingir há mais de 3 anos essa meta de 10 mil reais. No mês de maio eu consegui bater 25 mil. Uau! E isso, no ano passado foi sempre mais de 13. O que mais marcou minha vida foi o primeiro mês que eu consegui faturar 10 mil reais por mês.
Então, assim, foi o primeiro mês e o que mais marcou, porque quem conseguia tirar 2, 2,5, tirar 10, isso foi um marco real na minha vida. Meu faturamento aumentou muito, bastante. Teve dias de eu fazer 5 micros em um dia. Então isso para mim é uma renda assim, sem comparar com o que eu ganhava antes. Graças a essa profissão que eu estou agora, eu tenho mais liberdade de tempo, liberdade financeira, consigo conquistar mais coisas, né? Estou fazendo uma nova faculdade, estou pagando uma nova faculdade para mim. Consigo fazer minhas viagens com a minha família, né? E através desse sucesso a minha renda financeira aumentou e aí eu pude ir conquistando coisas que eu sonhava, né? Como viagens